né? Então, ou seja, os filhos têm direito à herança. E essa herança, né, para os que são filhos, né, nós temos que buscar isso porque está tudo disponível para nós. Então, nós não podemos apenas conhecer, como Jó mesmo falou no capítulo 42, né? Antes de conhecer só de ouvir falar, mas hoje meus olhos te veem. Então, não adianta conhecer Deus só de ouvir falar. Você tem que ser filho e tem que viver a palavra de Deus todos os dias. Então, eu queria que você abrisse em Gênesis 13. Deixa eu ver com a Bíblia. A palavra de Deus, verso 5, diz assim: Ló, que ia com Abraão, também tinha rebanhos, gado e tendas, e a terra não podia sustentá-los, para que habitassem juntos, porque eram muitos seus bens, de sorte que não podiam habitar um na companhia de outro. Houve contenda entre os pastores de gado de Abraão e os pastores de gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam essa terra. Disse Abraão a Ló: Não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente, separando-se um do outro. Amém? Aqui diz que quando eles saem do Egito, eles saem com muito gado, e a terra já não suportava, e começou a haver contenda, e Abraão fala assim: nós somos parentes próximos, vamos separar, vai para um lado que eu vou para o outro. Agora, interessante que Ló, ele diz primeiramente assim: levantou Ló os olhos, ou seja, com concupiscência dos olhos. Ele viu, se agradou do que viu, que foi a campina do Jordão, porque era bem regada, e no verso 11 diz assim: então Ló escolheu para si. Ele teve uma escolha a ser tomada, e ele escolheu para si as campinas do Jordão, que vai para Sodoma e Gomorra. Então, a escolha foi dele, né? É interessante que quando Deus chama Abraão, ele fala assim: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para um lugar que eu te mostrarei, e faz uma promessa, até no capítulo 12, diz assim: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. E faz uma promessa: de ti farei uma grande nação, te abençoarei, te engrandecerei o teu nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aqui Deus fala com Abraão. É interessante, depois disso, Deus não voltou mais a falar com Abraão. Por quê? Ele fala: sai da tua terra, da tua parentela. E ele fica com dó, né, de Ló, que é seu sobrinho, o pai morreu, e levou Ló consigo, né? E é interessante que você vai ver aí, no capítulo 13 ainda, no verso 14, diz assim: disse Abraão, o Senhor Abraão, depois que Ló se separou dele. Então, ou seja, Deus deu um comando para ele: sai, né, e não leva ninguém da sua parentela. E ele fez em partes. Ele saiu, foi como Deus tinha falado, mas levou seu sobrinho. E Deus parou de falar. Primeiramente, eu quero te falar que muitas vezes você não tem ouvido a voz de Deus, né? Deus tem você perguntado: Senhor, por que eu não estou conseguindo te ouvir mais? Por que eu não estou tendo direção? E muitas vezes acontece na nossa vida igual aconteceu aqui, né? Só depois que ele se consertou, que ele se separou de Ló, Deus voltou a falar com Abraão. E muitas vezes Deus te fala algo, te dá um comando e você não obedece. Então, enquanto você não conserta, Deus não volta a falar. Então, ou seja, nós temos que rever nossos caminhos todos os dias. O que Deus falou comigo? O que Deus me direcionou? E obedeça na íntegra, em tudo, não em partes. Porque só assim Deus volta a falar conosco. E é interessante que Ló pega e toma uma decisão. Ele teve direito de escolha. E nós temos o direito do livre-arbítrio todos os dias. Todos os dias aparecem escolhas para serem tomadas, mas qual a melhor escolha a seguir? É aquela que Deus nos direciona, aquela que vocês pede e espera a resposta de Deus. Nós estamos vivendo um mundo muito imediatista, todo mundo quer tudo na hora, né? Fast food. Eu peço, oro, né? E eu até brinco que fala assim: quem cala consente. Deus não respondeu, não falou nada, então eu vou fazer, né? Mas se Deus tem algo para você, ele prometeu, você tem que aguardar, porque está separado para você. Eu até dei esse exemplo que quando eu estava pedindo ao Senhor, estava orando, jejuando pela minha esposa,
E um dia eu conheci uma pessoa da igreja, até saí para comer algo com ela, falei assim, não é isso que Deus tem para mim. E eu fiz uma oração quando cheguei em casa, eu falei, Senhor, se o Senhor tem uma blusa para mim, o Senhor não vai dar essa blusa para ninguém. Essa blusa é minha. Se o Senhor comprou essa blusa para mim. Então, a minha esposa que o Senhor tem para mim, o Senhor entrega na minha mão. Eu não quero mais me preocupar com isso. Vou esperar no Senhor. E ele entregou minha esposa. Então, ou seja, você tem que esperar no Senhor todas as coisas. Espera a resposta. Se é do Senhor para você, a resposta vai vir no tempo certo, né? Porque existe todo um processo de preparação e tudo mais. Mas aqui, Ló toma uma decisão. E eu quero só te mostrar algo antes, se você puder ir em Deuteronômio 29, ou se quiser anotar para ver depois, porque muitas vezes a gente até acha que foi destruído só Sodoma e Gomorra, e não foi. Eram 4 cidades. Ali era o Vale do Sitim, né? Tinha mais uma cidade que era Zoar, que é conhecido como Bela, para onde Ló foi depois. Em Deuteronômio 29, no verso 23, diz assim: E toda a terra e toda a sua terra abrasada com enxofre e sal, de sorte que não será semeada e nada produzirá, nem crescerá nela erva alguma, como foi a destruição de Sodoma, Gomorra, Adimá e Zeboim, que o Senhor destruiu na ira e no seu furor. Então foram essas 4 cidades que foram destruídas. Mas nós sabemos que havia muita coisa errada nessas cidades, porque se acendeu a ira do Senhor sobre elas. Mas eu quero que você note algo. Se você puder em Ezequiel também, Ezequiel 16, Ezequiel 16, verso 49. A palavra diz assim: Eis que esta foi iniquidade de Sodoma, tua irmã, soberba, fartura de pão e próspera, tranquilidade teve ela e suas filhas, mas nunca amparou o pobre e o necessitado. Foram arrogantes, fizeram abominações diante de mim, pelo que, vendo isso, as removi dali. Então, eu quero que você entenda que, além da sua iniquidade, ou seja, né, da sua maldade, de tudo aquilo que eles viviam, eles tinham soberba e fartura de pão, ou seja, eles eram abastados, eram prósperos, eles tinham pão, mas não ajudavam ninguém, não dava, não saciava a fome, não olhava o próximo, não amava o próximo, né? E a palavra diz que eles foram arrogantes e fizeram abominações, ou seja, havia idolatria também. Então, eles praticaram tudo que é mal. Mas quando a Bíblia cita, e tudo que está na Bíblia, né, toda vírgula tem importância, né, fala, ou seja, tinha abundância de bens e não distribuía, ou seja, não ajudava ninguém, retia só para si. E isso também veio a trazer juízo por causa desse fator também. Isso também nos mostra que, além de olharmos nossa vida, nós temos, né, nós não podemos ser, muitas vezes a gente fala, Senhor, me supre minhas necessidades. Eu tenho falado muito isso na igreja até, que se a gente pede só para nós mesmos, nós somos egoístas, porque a palavra diz que o Senhor vai nos dar e vai nos dar para compartilhar. Então você tem que ter, pedir ao Senhor, receber, mas separar a semente, porque tudo que o Senhor nos dá, nós temos que plantar em vidas também, né? Então, ou seja, aqui já fica a dica, né, para você guardar isso, que você tem que compartilhar, você tem que abençoar quem necessita, você tem que ajudar o próximo, você tem que amar o próximo. Amém? Mas eu queria que você fosse agora para o verso capítulo 19, Gênesis 19. Em Gênesis 19, é interessante que no 18, né, o anjo do Senhor visita Abraão com 2 anjos, ele faz um banquete, e ele fala assim, não posso esconder nada do meu servo, vou destruir Sodoma e Gomorra. E ele começa a interceder por causa de Ló. E fala, Senhor, se tiver 50 justos lá, o Senhor destruiria? Ele falou, se tiver 50, eu não destruo. Ele falou assim, o Senhor não me leva a mal, mas se tiver 20, o Senhor destruiria? Ele falou, também não, não destruiria. Se tiver 10, também não. Mas não tinha 10 justos em Sodoma e Gomorra e nas outras cidades. E Deus envia os anjos para lá, e é interessante que Ló está sentado à porta, e chegam os 2 anjos, ele vai ver que são anjos enviados do Senhor, se prostra diante deles. A Bíblia aqui não relata, mas há vários relatos que toda vez que se prostrava alguém diante dos anjos, eles não aceitavam adoração, então com certeza eles não aceitaram também, né? E ele fala assim, aqui, fiquem na minha casa, fiquem lá, amanhã vocês partem de madrugada,
e os anjos insistem, não, nós vamos ficar na praça, e não, o povo aqui é ruim, não façam isso, e insistem com eles e levam ele para casa. Faz uma ceia, né? E quando eles fazem isso, a palavra diz assim, que os homens da cidade cercam a casa, tanto os velhos como os moços. Ou seja, a iniquidade era tão grande que não existia faixa etária, todos tinham a mesma coisa. E quando o Ló sai lá para negociar e fala assim, não faça mal a esses homens, eles estão na minha casa, debaixo da minha proteção, né? Eles falam assim, manda para fora, para que nós abusemos deles. Olha o tamanho da maldade. Ele falou assim, ei, eu te dou minhas 2 filhas, são virgens, faz o que é prover, mas não faça isso. Ele falou assim, nós vamos fazer mal a eles e a você também. E os anjos rebatam, Ló põe para dentro, bate de cegueira, eles não acham, né, a portas, e os anjos, no outro dia, falam assim, apressa-te, vamos embora que a cidade vai ser destruída. E é interessante que eles estavam fazendo hora, e eles pegam eles pela mão e colocam para fora, falam assim, nós precisamos que você saia daqui para ser destruída a cidade. E no verso 23, dos 19, diz assim, saía o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra, e subverteu aquela cidade e toda a campina, e todos os moradores das cidades, e aqui nascia na terra. E a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Então, ou seja, um dos comandos dos anjos era não olhe para trás. Esse olhar para trás não é simplesmente, deixa eu dar uma olhadinha no que está acontecendo. Não, era no coração, né? Estou deixando tudo para trás, estou deixando minha vida para trás, né? E ela, ou seja, estava olhando para trás. E nós que temos Jesus no nosso coração, a gente não pode olhar para trás. Não pode olhar para o mundo, aquilo que vivemos no mundo, sentir saudade de forma alguma. Nós temos que olhar para o nosso autor e consumador da nossa fé, que é Jesus. Então, nunca olhe para trás. E ela foi transformada numa estátua de sal. Por que sal? Né? É interessante que você já foi em algum supermercado, já viu alguma promoção de sal lá? Hoje, 50% de desconto no sal. Você nunca vai ver, porque sal é muito barato. Ele vai estar sempre no fim das lojas, né, no fundo, né, escondido, muito barato, sem graça. Mas você já comeu uma comida sem sal? Como uma pipoca sem sal. Ou seja, ele que faz toda a diferença. E a palavra de Deus diz em Mateus 5,13 que nós somos o sal da terra. Né? Então, ou seja, nós que temperamos, nós trazemos a palavra de Deus, trazemos a luz. Mas a palavra diz, se o sal se torna insípido, como lhe restaurar o sabor? Né? Só serve para ser pisado por homens. Então, aqui, Ló, a mulher de Ló, ela conhecia a palavra de Deus, né? E ela olhou para trás. E ela falou assim, ela já não está sentindo mais nada, ela já não tem mais sabor. Só serve para ser pisada, virou estátua de sal. E é interessante que depois eles vão para Zoar, Ló, eles sobem para uma caverna, começam a habitar nesse lugar, e as suas 2 filhas viram e falam assim, poxa, nós estamos aqui, não vamos ter descendência, né? E fazem um plano, arquitetam um plano, embebedam o pai, uma se deita num dia, no outro dia fazem a mesma coisa, o pai não vê, a outra se deita e as 2 concebem, né? E daí nascem os moabitas e os amonitas, ou seja, parentes de Israel, mas nasceram de um incesto e foram inimigos de Israel. Por que eu estou falando isso tudo? Porque, na verdade, Ló foi para um lugar e comprometeu toda a sua história por causa da sua escolha. Ele viu, achou bom, né, e decidiu ir para lá. Ele comprometeu a sua mulher, que gostou do lugar, ou seja, olhou para trás da sua vida que tinha, e as suas filhas foram corrompidas. Por quê? Pelo modo de viver daqueles homens. Por causa das suas escolhas, ele estragou toda a sua família. Agora, eu queria que você fosse comigo em 2 Pedro, lá no finalzinho da Bíblia, em 2 Pedro, capítulo 2, versos 6 e 7. Diz assim, reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-as a ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham viver impiamente. E livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino, pervertido daqueles insubordinados, aqueles que só satisfaziam suas vontades. Porque esse justo, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava sua alma justa cada dia por causa das obras iníquas daqueles.
Então, aqui a Bíblia chama Jó de justo, mas diz que ele era atormentado todos os dias por causa daquilo que ele via e ouvia. Muito triste isso, né? Perdeu a sua casa, a sua família, mas ele vivia em frequente tormento. E sabe o que é pior do que isso? Ele tinha o direito de escolha, porque ele era rico, ele tinha bens, ele podia decidir qualquer hora, falar assim, eu não vou permanecer no meio desse povo, eu posso sair daqui. Ele podia escolher, mesmo ter escolhido errado, falou assim, agora eu posso me posicionar e ir para outro lugar. Eu não quero permanecer nesse lugar. Né? E muitas vezes, na nossa vida, nós estamos vendo coisas, ouvindo coisas, não concordamos com coisas e resolvemos ficar num lugar de comodidade, aceitando tudo do jeito que está. De vez falar assim, não, não quero viver isso mais, não quero continuar vivendo isso. Eu tenho que mudar meu posicionamento, eu tenho que mudar minha história. E a Bíblia é o tempo todo ações, né? Você aprende, você ouve a palavra de Deus diz em Romanos que tudo que foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Ela te ensina, mas nós temos que tomar atitudes com tudo, né? A gente vê pessoas falando assim, eu quero ser liberta. Muitos não acreditam na libertação, mas eles não tomam atitude. Por quê? Eles ouvem a palavra, conhecereis a verdade vos libertará, mas não tomam atitude nenhuma. E a Bíblia é o tempo todo atitude. Toda vez que você se move, né, com fé diante do Senhor, ele se move a seu favor. Então a palavra diz assim, toda vez que você busca Deus, ele se deixa ser achado por vós. Então a primeira atitude é sua, de buscar a Deus. E ele o quê? Ele se manifesta para você. Então, toda vez que você toma alguma escolha em direção, né, a viver o evangelho, viver o reino de Deus, a vontade de Deus, né, o céu se manifesta para você cumprir essa escolha. Mas o problema é o quê? Que fazer mudanças não é fácil. Muitas vezes não queremos mudar, muitas vezes achamos difícil, né? Muitas vezes ficamos num lugar de comodidade, vai ter confronto, vai ter amolação, muita gente não vai gostar, e a gente vive o quê? Igual Ló, afligido na alma, todos os dias, ouvindo coisas, né? Vendo coisas que não te agradam, e você continua na mesma, e tendo condição de sair desse lugar. O Senhor tem nos falado nesse tempo da igreja, que é iminente a volta do Senhor, e temos que nos preparar, que Ele quer no lugar, tirar de lugares, né, e nos colocar em lugares, mas para isso a gente precisa de posicionamento, atitudes. Então, eu quero que você guarde essa palavra no seu coração, peça direção ao Senhor, o que está me afligindo? Porque tudo na Bíblia, a palavra diz assim, busque a paz e empenha-te em alcançá-la. Então, muita gente fala, a paz que excede todo entendimento está em Cristo. O mundo não conhece essa paz. Sim, mas você tem que buscar a paz e empenhar em alcançá-la. O que é isso? A pessoa vem brigar com você, assim, cara, ninguém vai me tirar desse lugar de paz. Então, ou seja, estou me empenhando porque eu quero ficar num lugar de paz em Cristo. Então, tudo você tem que se manifestar com o quê? Com atitudes, né? A própria salvação mesmo, quando você faz uma aliança, você tem que se manifestar. Você tem que declarar, o Senhor é o Senhor da minha vida, o Senhor é o dono da minha vida. Essa é uma atitude, né? Você faz uma aliança. Então, ou seja, nesse tempo, o Senhor está nos preparando para sair de lugares e nos colocar em lugares através das nossas atitudes, porque elas que vão fazer toda a diferença, né? Então, muitas vezes, nós ficamos com medo. Não tenha medo de tomar atitude. Toda vez que você toma uma atitude embasada na palavra de Deus, né, visando o reino, visando a palavra, em cumprir essa palavra, o Senhor te honra, né? Mas temos que ser corajosos. O Senhor não chamou tímidos, Ele chamou corajosos. E o Senhor está nos despertando a olhar para nós mesmos. Muitas vezes alguém vem falar comigo de alguma pessoa e eu falo assim, poxa, eu tenho muita coisa para prestar conta da minha vida, eu tenho que olhar para mim. Nós, como sacerdotes, como os pastores, nós estamos aqui para ensinar a palavra de Deus, o que a palavra de Deus diz, né? Mas nós não estamos aqui para obrigar a ninguém, nós estamos para trazer direção, direcionamento. E você decide o que você quer fazer, você tem o livre-arbítrio. Caim, Deus falou com ele, ei, o pecado jaz à porta, cabe você dominá-lo. Então, cabe você dominar o pecado, cabe você buscar a Deus, cabe você orar, cabe você se encher do Espírito Santo, né? Muitos vão com a ilusão de eu vou para a igreja e lá vai acontecer tudo. Não, você que tem que buscar, né? Você vai para a igreja para ser alimentado, para ter comunhão com os irmãos, né? Mas você tem que tomar um posicionamento e falar assim, eu quero buscar isso para a minha vida, né? E quanto mais você busca a Deus, você se enche do Espírito Santo, né? Você busca a face dele, o Senhor vai se revelando para você na sua vida e vai te mostrando. Eu sempre oro, Senhor, põe luz nas minhas trevas, o que eu preciso mudar? Pastor, você precisa mudar? Até Jesus voltar, nós temos que mudar todos os dias da nossa vida. Nós estamos num processo, né, de santificação, mas a gente nunca vai chegar a ser santo,
mas a palavra diz, sede santos como eu sou santo. Sem santidade ninguém verá a Deus. Mas esse processo é contínuo, todo dia eu abro mão de algo, eu deixo algo, para o quê? Para me parecer mais com Jesus, para me ser mais fiel ao que ele foi, né? Fazer o que ele fazia. E o Senhor quer que a gente se manifeste nesse tempo. A própria palavra diz que a criação, ou seja, o mundo, né, aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Aguarda a minha e a sua manifestação, que somos filhos. E como mostramos que somos filhos? Né? Obedecendo a palavra, essa palavra que é Jesus, né? Ela é fiel e verdadeira, ela não muda, ela é imutável, tudo vai passar, essa palavra de Deus não passa, né? E você não pode obedecer a palavra só em partes, sabe por quê? Quando você é fiel à palavra e obedece em tudo, né, você honra o filho. Mas se você não honra o filho e desobedece a palavra de Deus, né, você também desonra o pai. Você quer ter o pai, mas você tem que obedecer o filho. Então, ou seja, obedeça a palavra de Deus, né? Ah, mas se eu fizer isso, o que que vão fazer? Eu posso ter consequências, eu posso ser julgado, eu posso perder isso. Você nunca perde com Jesus. É Jesus que te honra, é Jesus que te abençoa, né? Você tem que se encher cada dia mais, né? Você tem que firmar a sua fé. Eu falo que nós estamos vivendo um tempo do fim, né? Que vão vir, tudo que já está vindo já está ruim, mas vai vir pior ainda, porque, né? A iniquidade tem se aumentado a cada dia. E você tem que estar preparado. Como assim? A sua fé tem que estar sólida em Jesus. Porque se acontece algo, você sabe em quem você espera, em quem você descansa, né? Se você está preparado para isso. Eu sempre faço essa pergunta. Hoje mesmo no mercado eu perguntei para a menina, eu falei assim, como é que está a vida com Jesus? Ela, não, está bem. Eu falei assim, mas se ele voltar agora, você vai? Ela, com certeza eu vou. Eu glória a Deus por isso. Ela falou com firmeza, porque a palavra de Deus diz que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Você sabe que você está pronto para ir para Jesus. Ah, mas eu sou falho, eu sou pecador. Todos nós somos, né? Mas nós não vivemos na prática do pecado. Mas todos os dias temos que nos arrepender, temos que consertar, né? Mas você tem que estar preparado, né? Todos os dias, porque nós não sabemos quando vamos. Então, essa preparação é que é uma busca incessante da presença dele, né? Se alimentar todo dia dessa palavra, como diz Josué, né? Né? Você meditar todo dia nessa palavra, não se desviar dela nem para a direita nem para a esquerda, né? Ser forte e corajoso, fica firme. Em tudo que você fizer, você vai ser bem-sucedido. Mas busque ao Senhor enquanto se pode achar, se encha dele, né? Se fortaleça nele, aumente a sua fé, porque a fé é como um grão de mostarda, é menor das sementes, pequenininha assim, mas ela pode virar uma árvore, né? Onde até os pássaros vão fazer ninhos. Então, ou seja, sua fé pode ser aumentada a cada dia. Se fortaleça no Senhor. Porque quando vier o dia mau, vier o dia, né, das dificuldades, você sabe em quem você está firmado. Você tem que se firmar nele. E obedeça a palavra. A palavra não é para ser discutida, não é para ser questionada, é para ser obedecida. Então obedeça, se encha e analise todas as suas escolhas. Não queira, porque a Bíblia, tudo que a gente vê, os relatos da Bíblia, grandes homens de Deus, e todos mostram os seus erros, suas fraquezas, a Bíblia nos direciona para que a gente não erre também. É para que a gente veja, né? E eu até falo mesmo, outro dia eu estava lendo e até preguei a respeito de Salomão, o homem mais sábio do mundo, né? Que Deus deu tanta sabedoria e riqueza. Ele errou em todas as coisas que Deus falou para ele não fazer. Então, como o homem mais sábio errou, né? Nós temos que vigiar o tempo todo, é muito fácil a gente se perder. Então, se firme nessa palavra. Vigie, suas decisões sejam embasadas na palavra de Deus e busque a resposta de Deus em tudo que você for fazer, em tudo. Senhor, eu estou querendo viajar, é para viajar? Autoriza a minha viagem, vai na frente, abre a porta para mim, né? Porque nós sempre falamos, amanhã eu vou fazer isso, mas a palavra diz, não diga isso, diga, se o Senhor quiser, amanhã iremos para tal cidade, negociaremos, faremos isso, ou seja, se o Senhor permitir. Então, ou seja, sua vida tem que ser, ou seja, debaixo da vontade de Deus. Eu falo que depois que a gente se rende a Jesus, né? Eu falo, Senhor, eu não quero mais ter livre-arbítrio, eu quero fazer a tua vontade, não a minha, porque nós somos falhos, né? Então, busque a vontade do Senhor, busque fazer a vontade dele, busque se encher, em nome de Jesus. E preste atenção nas suas decisões, porque Ló escolheu, viu e escolheu mal. Isso lhe custou toda a sua família, e ele vivia em frequente tormento. Então, reavalie suas decisões, se você pode mudá-las, conforme a palavra mude. É tempo de mudança. Amém? Eu quero orar pela sua vida. Amém? Paizinho querido, muito obrigado pela tua palavra, Pai. Obrigado, Paizinho, ao Espírito Santo, que é o Senhor que nos convence, é o Senhor que nos ensina, é o Senhor que nos lembra todas as coisas, ó Pai. E queremos declarar nessa noite, Pai, que sem Ti nada podemos fazer.
como somos necessitados da tua presença, Pai. Que temos fome e sede de ti. E sabemos que precisamos ser moldados e mudados pelo Senhor todos os dias da nossa vida, Pai. Nós precisamos de mudança, Pai. E nós declaramos que precisamos nos acertar, Pai, Senhor. Que eu peço que o Senhor venha trazer luz a cada um. Ó, Espírito Santo, venha lembrar, venha mostrar, ó, Pai, que cada um precisa mudar, que precisa se consertar, precisa alinhar, que lugares precisa sair, ó Pai, que lugares que quer estar no Senhor, ó Pai. E que nós possamos, ó Pai, buscar a Tua face, cada dia mais nos aproximarmos de Ti, Pai. Sermos cópias do Senhor nessa terra, fazemos a diferença, Paizinho, manifestarmos o Senhor. Foi porque a palavra mesmo diz, segundo Pedro, que nós somos nação santa, povo escolhido, povo de exclusividade do Senhor. Até isso, ó Pai, nós lemos e, ó, que bênção, glória a Deus por isso, Pai. Mas nós não lemos o próximo versículo, assim, a fim de pregarmos as tuas obras, a pregarmos o teu evangelho, fazermos a tua vontade, Pai. Nós temos um propósito nessa terra, Pai, e quer manifestar o Senhor, nos ensina, nos capacita, Pai, e nos ajuda a sair desses lugares, Pai. Nós colocamos tudo nas tuas mãos, Pai, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Amém. Glória a Deus. Pastora Cláudia daqui a pouco vai vir aqui orar para encerrar. Como não gravou no final, e quem entrou depois, então vamos fazer a apresentação novamente. Esse é o pastor Gustavo, da Igreja Celeiros de Belo Horizonte, pastor da Missionária Fátima. Amém? Não estava gravando no final, para você que ficou aí meio perdido, quem será que é? É o pastor Gustavo. Amém? Amém. Então, muito obrigado, pastor, por essa palavra. Deus te abençoe. Agradeço, pastor. Em nome de Jesus, a pastora Cláudia vai estar orando para encerrar. Se Deus der alguma coisa para ela, vai falar alguma coisa aqui. Nós estaremos saindo depois em nome de Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe. Amém. Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, igreja do Senhor, que honra, que alegria estarmos aqui, reunidos no nome de Jesus, na presença do Espírito Santo. Como é bom recebermos do nosso Deus, né? Tão grande palavra, que palavra abençoada, né? Que fala aos nossos corações, que nós precisamos atentar a tudo aquilo e quando nós vamos decidir buscar o Senhor, buscar sempre a direção dele. E eu quero ler rapidamente, antes de eu orar aqui, que o Espírito Santo trouxe essa palavra também, que está escrito em Provérbios, capítulo 3, glória a Deus, e tem tudo a ver com o que o pastor Gustavo ministrou nessa noite, e fala assim, Provérbios 3, a partir do verso 1. Filho meu, não te esqueça dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desampare a benignidade e a fidelidade. Atas ao pescoço, escreve-os na tábua do teu coração, e acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio a teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Então, nós vemos aqui, na palavra do Senhor, que nós não podemos esquecer os ensinamentos do Senhor, né, que é a sua palavra, guardar os seus mandamentos, tudo que recebemos aqui hoje através dessa palavra, nós precisamos guardar no nosso coração. Por quê? Porque isso aumentará os nossos dias de vida, acrescentarão anos de vida e paz. Você quer ter paz? Quer ter longevidade? Guarde os mandamentos do Senhor. Ouve a orientação dele. E aí Deus vai te abençoar. E a palavra diz, não te desampare a benignidade e a fidelidade. Atas ao pescoço, escreves na tábua do teu coração. Ou seja, guarda isso de todo o teu coração. Ame a palavra de Deus. Viva a palavra de Deus. Coma e se alimente da palavra de Deus todos os dias. Ali você vai achar a resposta que você precisa. A solução da sua vida está nas palavras de Jesus. Ele é o nosso libertador.
Ele é o nosso Salvador. Ele tem solução para todas as coisas na nossa vida que nós enfrentamos. E a palavra diz também que se nós guardamos os mandamentos dele, nós vamos achar boa compreensão, tanto diante de Deus como diante dos homens. Isso aqui não está colocado de uma forma qualquer, né? Porque quando a gente acha graça, a gente vai achar primeiramente diante dele. Amém? E depois diante dos homens. Então, muitas vezes a gente quer inverter essa ordem, a gente quer primeiro agradar os homens, primeiro agradar as pessoas, para depois agradar a Deus. Não, se você agradar o Senhor, você vai receber sobre a sua vida essa paz, essa graça, né? E tudo vai te suceder bem, você vai ser bem-sucedido. E você confiar no Senhor de todo o teu coração, né? E sempre ele fala, não te estribes do teu próprio entendimento, não ficar pensando naquilo que, eu acho, é a minha opinião. Não, a palavra diz, olha, confia nele, de todo o teu coração, de toda a tua alma. Recebe a palavra dele, a orientação, né, que ele vai te dar. Reconhece ele em todos os seus caminhos e ele vai endireitar as suas veredas, a sua vida. Como é que está a sua vida hoje? Tem coisas ainda que precisam ser restauradas? Confia no Senhor, espera nele, amém? E ele vai endireitar as suas veredas. Não te seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isso saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Olha que maravilha de palavra é essa. Porque quando nós confiamos no Senhor, quando nós vivemos a sua palavra, é assim como o pastor aqui estava falando a respeito disso, né? De você querer buscar a paz, se empenhar na paz. Não faça questão de entrar numa briga, não faça questão de coisas, né? Que eu não levo desaforo para casa, não, faça questão da paz, seja um apaziguador, seja cheio de paz. Essa é a palavra, né, que o Espírito Santo de Deus está derramando hoje. Seja cheio de paz. Aonde você entrar, a paz que excede todo o entendimento guardará o teu coração. Amém? Guardará você e te dará saúde. Olha o tanto de aborrecimento que você vai evitar se você tiver paz e procurar a paz e empenhar em alcançar. Então, é uma palavra de sabedoria, né? E depois, no final, ele fala, honra ao Senhor com os teus bens e com todas as primícias da tua renda. Então, depois de todos esses conselhos, a palavra aqui nos ensina a honrar o Senhor acima de todas as coisas, né? Com todos os nossos bens, ou seja, tudo que tenho, tudo que eu sou, pertence a Ele. Porque vem tudo das mãos dele. Tudo é derramado nas nossas mãos, tudo que o Senhor nos dá, ele confia na nossa administração. O que é que eu vou fazer com isso que o Senhor tem me dado? Então, por isso, ele nos instrui aqui, né? Para que a gente possa também ser uma pessoa que honra ele em todas as coisas. Então, eu quero terminar essa palavra, né? Fazendo essa oração sobre a sua vida. Eu quero declarar sobre você que você seja próspero, que você seja saudável, que você seja uma pessoa cheia da alegria do Espírito Santo, que o Espírito Santo derrame alegria, virtude, que o Senhor possa derramar bênção sem medida, que essa bênção possa entrar na sua casa agora, e que ela possa alcançar tanto a sua vida, o seu coração e também toda a sua família. Que o Senhor possa, nesta noite, em nome de Jesus, vir como resposta e que essa palavra ela seja como uma flecha que acerta o alvo. Amém? Que ela possa produzir, em nome de Jesus, tudo aquilo que está escrito, porque a palavra de Deus ela é fiel para se cumprir na nossa vida. A maior profecia que se cumpre na nossa vida, na nossa história, é a palavra de Deus. Por isso que precisamos estar sempre amando, né, a palavra de Deus. Ame a palavra de Deus, né, porque a palavra de Deus é o próprio Jesus. E glória a Deus por essa palavra que hoje vem nos instruir. Cuidado, muito cuidado com aquilo que você está pensando, com aquilo que você está querendo, atitude que você está querendo tomar. Está entendendo? Às vezes você quer se precipitar porque você está ansioso ou ansiosa por resolver algum problema na sua vida. Confia no Senhor. Entrega para Ele o teu caminho e o Senhor vai trazer, sim, o que é perfeito.
porque a própria palavra ela é perfeita para nós. Ela se encaixa exatamente aonde nós precisamos. Essa palavra é para o nosso coração. Às vezes você fica assim, meu Deus, mas acho que não teve nada a ver comigo. Sim, o Espírito Santo fala nessa noite. É o maná que você precisava hoje, era esse. Esse que desceu do céu para te abençoar. Amém? Vamos orar em nome de Jesus? Glória a Deus. Senhor, meu Deus e Pai, em nome de Jesus, nós queremos te honrar, te louvar, te agradecer, te bendizer. Muito obrigado, Pai, por esse privilégio de estarmos aqui hoje reunidos no teu nome. E os teus filhinhos, as tuas filhinhas, que precisam e necessitam de algo nesta noite. Pai, eu creio, meu Deus, que o Senhor já liberou esse milagre sobre a vida deles, Pai. Que o Senhor possa, em nome de Jesus, estar tocando agora, Pai, em cada vida, trazendo saúde, paz, alegria, prosperidade, que eles possam prosperar nos seus caminhos, Pai. Que essa palavra que foi liberada sobre a vida deles, Pai, possa ser, Senhor, em nome de Jesus, o início de uma nova era, de uma nova história para eles, Pai. Que as portas do inferno, elas não podem prevalecer contra os teus filhos, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor quebre toda cadeia, toda paralisia, tudo que ainda, Pai, está, Senhor, afetando eles, aquilo que ainda, Senhor, vem como seta, que o inimigo tem usado contra eles, que nesta noite, em nome de Jesus, seja, Senhor, quebrado todo o mal, repreendido, que todos esses espíritos malignos que ainda insistem, Senhor, a levar os teus filhos a um cativeiro, Pai, que eles sejam repreendidos, que eles sejam quebrados agora, que eles não possam mais, Pai, falar com os teus filhos. Eu peço ao Senhor que o Senhor segue agora, coloca mordaças nos nossos inimigos, que eles sejam confundidos, que eles tropecem nas suas armadilhas e que os teus filhos possam romper, que os seus filhos possam crescer, que os teus filhos cada dia mais possam receber a revelação da tua palavra. E eu peço em nome de Jesus, desata os selos da revelação para nós. Nós queremos conhecer, Senhor, ao Senhor, Pai, em nome de Jesus, a cada vez mais a nossa vida, nos fortalece, nos ajuda, nos ensina, e nós recebemos a tua preciosa palavra nessa noite, e te agradecemos, Pai, te agradecemos porque a partir de hoje queremos, Pai, em nome de Jesus, andar conforme a vontade do teu coração, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe, amados. Um prazer estar aqui com vocês. Amém? Deus abençoe a paz do Senhor. Glória a Deus.